Bom, gente, voltando aqui à nossa aula na parte 2, iríamos continuar com a introdução aqui do outro edit text, né? Então, no caso, eu já criei ele aqui com a largura matParent, a altura wrapContent e o hint dele, que seria o password, né? Eu criei lá no arquivo strings.xml, ou seja, aqui no strings.xml. Esse cara com o valor senha, né? Então ele aparece aqui na nossa pré-visualização, o placeholder dele, senha. Ok. Depois disso, pessoal, a gente vai englobar os nossos edit texts dentro de um componente que chama text input layout. Vocês podem perceber que o autocomplete nem apareceu aqui para nós, né? E o porquê que ele não apareceu? Ele não apareceu pelo seguinte motivo: a gente precisa importar a biblioteca desse componente no nosso projeto Android. Tá ok, pessoal? E como é que a gente faz isso, né? A gente precisa vir aqui na estrutura de arquivos do Gradle Scripts. Então vamos abrir a estrutura dele. Vamos aqui no build.gradle do módulo app. Aqui no build.gradle eu já deixei pronto aqui a importação da biblioteca, tá? Então vocês vão ter que criar aqui esse implementation, né? Com .android.support design 2.26. Ele vai gerar um warning aqui que por hora não é relevante para nós focarmos nisso, tá? Então, de qualquer forma, ele vai funcionar com essa importação aqui, tá? E pode ser que nesse implementation aqui de cima, no de vocês pode ser que esteja de uma forma diferente, com uma versão aqui diferente, tá? Lembrando que eu estou utilizando a última versão do Android Studio aqui. Pode acontecer de vocês não estarem usando a versão mais atualizada aí do Android Studio. Bom, continuando. Depois que a gente importar a biblioteca aqui do Text Input Layout, a gente precisa sincronizar o projeto. O que significa? Precisa avisar o nosso projeto que a gente adicionou uma nova biblioteca aqui, ou seja, vai aparecer essa tarja amarela aqui na parte superior, pedindo para a gente fazer o sync, ou seja, para fazer a sincronia desse cara aqui. Então vamos clicar aqui em Sync Now. Ele vai carregar aqui na parte inferior, tá? Pode ser que no de vocês aí demore um pouco mais, né? Depende da velocidade de processamento da máquina, né? Então, às vezes acaba demorando um pouco mais do que o normal, tá? Então não precisem se precipitar aí de fechar o projeto ou achar que travou, porque ele demora um pouco mesmo, tá? E depois de ter importado a biblioteca, a gente volta lá para o nosso activitymain.xml. A partir desse momento, se a gente procurar aqui pelo Text Input Layout, ó, já podemos ver aqui que ele já deu a recomendação para nós do Text Input Layout, que é exatamente esse que a gente vai utilizar. A largura dele vamos deixar como matParent, a altura wrapContent, e vamos fechar essa tag aqui, tá? Bom, aqui no caso, ele não vai se auto-fechar, né? No caso, se fechar sozinho, porque a gente vai colocar o nosso edit text dentro do text input layout. Então, no caso, vai precisar ser uma tag que tem um fechamento próprio aqui, ó. Ok? Ele abre numa marcação e fecha numa outra marcação. Depois disso, vamos incluir o nosso edit text dentro desse text input layout. E vamos também criar um novo text input layout para inserir o edit text da senha dentro dele também. Então, text input layout, largura matParent, altura wrapContent, e vamos colocar o nosso outro edit text dentro desse text input layout aqui. Ok.
Tá, e por que que a gente colocou então esses text input layout aqui? No nosso caso, vai servir para a gente inserir no edit text, né? Ou seja, colocar algumas peculiaridadezinhas assim, né, que eu tinha mostrado para vocês, ou seja, aqui no nosso projeto, se ele vai mostrar ou não a senha, né, dar essa opção para o usuário e também colocar a quantidade de caracteres, né, que o usuário pode digitar aqui. Então ele vai acompanhando, vai fazendo a contagem dos caracteres inseridos pelo usuário. Sendo assim, a gente vem aqui no nosso Text Input Layout e vamos fazer a manipulação dele, do componente, né? Vamos no de cima primeiro, do e-mail, e vamos deixar o layout parecido aqui já, né, com o do nosso projeto. Então, podemos perceber que tem uma margem aqui do lado esquerdo, tem uma margenzinha na parte superior e uma margem no lado direito. Então, vamos inserir essas margens para deixar ele bem semelhante aqui. Então, uma margem top, vamos colocar 32 dp. Lembrando que dp é a unidade de medida aqui no Android Studio, tá? Em HTML, por exemplo, a gente utiliza o px para falar que são pixels, né? Mas no Android a gente usa dp. Ok, então aí já demos uma margem do topo. Vamos também dar uma margem da esquerda, né? Margem left, 32 dp também. E a margem right também 32 dp. Então podemos observar aqui na nossa pré-visualização que esse componente do e-mail ele já ficou muito semelhante aí ao nosso projetinho final. Perfeito. Continuando, né? Vamos fazer essa mesma configuração para o Text Input Layout da senha. Então, o margem top, aqui eu escrevo só top, o autocomplete já traz para mim as opções, né? Então, aqui layout, margem top, 32 dp. O margem left, 32 dp também. E o margem right, também 32 dp. Além disso, aqui a gente vai utilizar alguns atributos que vão ser aqueles que mostram ou não a senha do usuário, né? E também aquele que exibe a quantidade aqui de caracteres que o usuário pode inserir, tá? Então, o primeiro atributo, vamos chamar ele aqui de Counter Enabled. O Counter Enabled serve para a gente dizer que a gente vai habilitar a contagem, tá, gente? Então, vamos deixar como True. Então, aqui ele já apareceu aqui no cantinho o número que será referente à quantidade de caracteres que o usuário for inserindo no edit text, ou seja, na entrada de dados aqui, tá? Ok? Mas ainda falta a gente colocar a quantidade máxima de caracteres que esse usuário pode inserir nesse campo de senha. Para a gente colocar a quantidade máxima, a gente vai chamar este atributo aqui, counterMaxLength. E a quantidade total vai ser de 8, ou seja, aqui na nossa pré-visualização já apareceu 0/8. Perfeito? E para a gente exibir ou não a senha que o usuário está digitando, o atributo é o password toggle enabled. Então vamos deixar como true, tá? Sendo assim, se a gente já executar aqui o nosso projeto, vou executar aqui. Acabei executando na API 25, mas pode ser que no de vocês vai estar aqui a API 29, tá? Mas não tem problema, tá? É a mesma, dá na mesma aqui nesse exemplo. Aqui ele está carregando, pode ser que ele demore um pouco a mais no computador de vocês, depende da velocidade da máquina. E então ele aparece, ou seja, ó, no meu aqui, ele já aparece aqui verdinho, né?
Então, está aparecendo aqui já a quantidade de caracteres que podem ser digitados aqui. Ok. Perfeito. Vamos fechar aqui. Continuando o projeto, tá? Aqui eu vou verificar o porquê que ele não apareceu o olho mágico, tá? Então vamos ver aqui. App Compat Edit Text. Vou fazer uma alteração rápida para verificar se aqui ele vai exibir, tá, pessoal? Perdão. Ok, então aqui ele ainda não exibiu. Vou dar uma olhada aqui o porquê que ele não exibiu. No caso, seria mesmo esse atributo, né, o password toggle enabled, mas por algum motivo eu não vou conseguir dizer o porquê ele não apareceu agora, mas eu estarei pesquisando e eu passarei para vocês o porquê disso, tá bom, pessoal? Mas esse é o atributo que corresponde ao olho mágico aí na hora da senha, tá? Então, deixa eu utilizar aqui o Text Input Layout, Text Input Edit Text, Text Input Edit Text. Ele também não foi. Então, por hora, vamos deixar dessa forma mesmo, tá, gente? Deixa dessa forma mesmo e depois a gente continua aí vendo o que pode ter acontecido de problema, tá? Bom, por hora eu vou parar essa segunda parte por aqui e na terceira parte a gente finaliza aí o nosso projeto.